Doutora Glenda, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como vai a senhora? Eu quero começar perguntando para a senhora quais são os acidentes mais comuns atendidos nos hospitais, pela avaliação da senhora. Olha, gente, assim, acidente doméstico, hoje as causas externas, na verdade, de morte são as maiores, né? Frente às mais, estatisticamente falando. E quando a gente fala em acidente, a gente lembra muito acidente automobilístico, mortes de pessoas mais jovens, mas acho que o foco da gente aqui é pensar em acidentes que acontecem no domicílio. Então, assim, a maior frequência de acidentes, 60% dos acidentes na terceira idade, por exemplo, é quedas. E se a gente fala em crianças, a faixa etária entre 4 e 6 anos, uma faixa etária de grande perigo em relação a acidentes como queimadura, choque elétrico, né, quedas e fraturas. Acidente tóxico, como é que a pessoa deve proceder nesse momento? A intoxicação por plantas, medicamentos, né? Então, assim, as crianças e também a terceira idade, ela tem esse risco. Medicamentos, eles, ao serem ingeridos em grande quantidade, ou plantas tóxicas, ou substâncias como detergentes, desinfetantes, devem estar bem colocados, bem guardados em ambientes que têm uma altura adequada para não acesso à criança e proteção para pessoas frágeis, idosas que não têm capacidade cognitiva. O que se faz nessa situação? Primeiro, identificar, após a identificação, imediatamente promover a lavagem gástrica. Então, as vítimas de intoxicação, se você estiver em casa, você precisa chamar imediatamente o SAMU. A gente tem a nível nacional 192 como número de chamada. Pedir, acionar também os CETOCs das cidades, eu não sei, Teresina, se nós temos isso, para que haja uma coleta para investigação até da causa da intoxicação, que às vezes fica sem ser esclarecida. Então, no primeiro momento, e dar o pronto-socorro. Melhor mesmo procurar ajuda médica. Procurar ajuda médica. Sem dúvida, culturalmente as pessoas dizem, toma leite, né? Tem alguns mitos a respeito do que fazer na hora de intoxicação, né? Mas há primeiro que ter um nível de suspeição muito grande, porque às vezes está acontecendo um indivíduo, ele ingeriu soda cáustica, mas ele é um alcoolista alcoólatra e você não sabe exatamente se ele está ali sonolento por isso ou se está em coma alcoólico. Então, é preciso ter um nível de suspeição grande para crianças e idosos ou pessoas que têm vícios a respeito de intoxicação. Doutora Glenda, falando nisso, quem são as principais vítimas de intoxicação, geralmente? Sem dúvida, as crianças. Crianças? Né? Por não serem críticas e entenderem aquilo ali como até brinquedo. Medicamentos, plantas, né? Então, assim, a gente já conhece algumas, né? Que comum, podem... então, as crianças serem o tipo de vítimas, né? Desse caso. As pessoas, a gente usa venenos em casa para, por exemplo, desratização, né? Isso tudo são focos, então o velho e não sei se ainda está à venda tão facilmente, mas o chumbinho, a soda cáustica usada para desentupir as pias, os ralos, ou fazer outro processo doméstico que não vem ao caso, quer dizer, podem ficar ali e aquilo ser confundido. Água sanitária, desinfetante, detergente, são coloridos, são bonitos de se ver. Que até hoje eu não entendo são também cheirosos. Por que essas embalagens são assim, né, doutoras? Tão chamativas, né? Super chamativas. Eu acredito que a nível para vender, no entanto, o cheiro e tudo, mas as crianças entendem aquilo possivelmente até como uma bebida muito interessante. Então, é preciso que pais, que cuidadores entendam o risco disso. Adultos já se intoxicam muito mais por overdose de medicação, né, ou por alcoolismo, ou seja, por uma doença que ele tenha, uma depressão grave, né? Seria algo mais proposital, né? É mais, vamos dizer assim, intencional. Agora, realmente, a maior vítima são as crianças. As crianças, né? Olha, e falando nisso que a doutora está falando agora, de acordo com um estudo feito pelo IBGE e Ministério da Saúde, cerca de 40% dos acidentes com mortes no Brasil são com crianças, viu, doutora? E cerca de 6 mil crianças morrem vítimas de acidentes domésticos e 140 mil são hospitalizadas aqui no nosso país. A pesquisa indica que a faixa etária atingida varia entre 0 a 14 anos. Dentre os acidentes mais comuns estão as quedas e a ingestão de objetos, como a doutora acabou de falar agora. Vamos ver um exemplo desses. Cairo, de 3 anos de idade, deu um susto na família. O garoto engoliu uma moeda de 10 centavos como essa, quando brincava na casa da avó.
Ainda assustada, Dona Maria Emília lembra que tudo aconteceu rapidamente, em poucos segundos. Foi um momento muito difícil. Eu fiquei desesperada, porque eu estava sozinha com ele e minha irmã. Minha irmã estava no quarto dela e ele estava no meu quarto, sozinho comigo. Aí o pai dele chegou, veio deixar ele. Aí eu peguei, ele já vinha com a moeda na mão. A senhora nunca imaginava que ia acontecer isso? Não, aí eu disse para ele, vamos pegar o cofre para colocar a moedinha. Aí, quando eu virei, abri o guarda-roupa para tirar o cofre, aí ele engoliu. Aí quando eu me virei, cara, me dá a moeda para colocar no cofre. Ele disse, vovó, eu engoli. Ele foi internado no hospital. A moeda foi retirada através de um procedimento cirúrgico por meio de endoscopia. O procedimento em si foi um procedimento fácil, só que para a gente muito delicado, por ele ser uma criança, né? A primeira preocupação é de não ter ido para o estômago, ter desviado. A segunda preocupação é de ter que cortarem ele, né? E assim, para ele também foi um terror. Qual é a lição que fica para a família? Mais atenção, mais cuidado. É dobrado agora. Dinheiro, jamais. Ele tinha o hábito de brincar com dinheiro, objetos pequenos. Ele também aprendeu. Olha aí, doutora, essa questão da moeda é muito comum, né? Nos hospitais, todos os médicos reclamam pra gente, falam de que é muito comum essa questão dos acidentes. Vale lembrar para os pais, né, doutora, que dinheiro não é brinquedo para criança, né? É muito comum os pais, logo cedo, darem moedas, dinheiro, e não é um brinquedo. A avaliação que a senhora faz de um acidente desse? Pois é, como está colocado, é uma perspectiva assim, de uma prevalência enorme de mortes por um acidente tão ingênuo, né? Quer dizer, acesso a moedas, acesso a pequenas peças de brinquedo. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, alguns anos, uns brinquedos que tinham feminino, para crianças meninas, com imã, né? A ingesta de um pedaço daquele brinquedo gerou o imã com outro imã, fez uma isquemia mesentérica numa criança, a criança morreu. Então, assim, são coisas que a gente tem que vigiar o tempo todo. Se já não é avisado, acho que o cuidado do pai e da mãe é estar olhando o tempo todo e observando o que é que pode causar acidente e realmente se proteger, não achar que não vai acontecer com a gente. Outra coisa é, como disse a própria mãe, é orientar a criança, quer dizer, a criança aprendeu. Mas vamos evitar que ela tenha que passar por isso. Então, orientar a criança, não dizendo que você não pode pegar, mas, dinheiro não, isto é uma coisa que não se pode engolir. Uma criança já de 4, 6 anos tem condições de entender. Doutora, e qual é a fase que a criança ela se machuca mais? Existe uma fase ou não? Depende do tipo de acidente, tá? Então, assim, crianças muito pequenas que têm dependência do terceiro, por exemplo, crianças até 1 ano de idade que não andam, elas vão ter mais acidentes pelo não cuidado do outro. Então, banhos muito quentes, né? Podem trazer queimaduras, por exemplo, quedas de berço, quedas de cama. Então, uma transição na fase da criança de 9 a 1 ano e meio, onde ela começa a engatinhar. Então, se a gente não ficar atento para a altura de berço, ela pode pular, cair. Já a gente continua a nossa conversa, porque chegou a hora das nossas notícias.